Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal para o Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiro de Luz. É sempre uma alegria muito grande esse nosso momento, e costumamos dizer que é um momento de estarmos com Jesus no lar, nos ajudando, nos abençoando, nos iluminando, no entendimento dos seus ensinamentos. Não esqueçamos do recipiente com a água que será fluidificada durante o estudo. Estejamos, portanto, com nossas mentes e corações receptivos para as reflexões de hoje. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória, que é uma leitura para ir harmonizando já a nossa mente. A mensagem do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem 109. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João, capítulo 4, versículo 6. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade ao que nos aborrecem, cooperando espiritualmente através da ação e da oração a benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando fé no Supremo Poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo o adversário por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegrias para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa, então conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Ou seja, Emmanuel analisa as palavras do apóstolo João, nos dizendo exatamente que, apesar de todas as dificuldades, de todos os entraves, vicissitudes, nós devemos continuar trabalhando na seara do bem, servindo a Jesus, servindo ao Pai, porque só assim iremos nos iluminar na estrada da redenção divina. Então, o bem, a caridade, sempre. Vamos agora elevar nossos corações, a nossa mente ao alto, nos conectando com os guias espirituais para que eles venham até nós, para fazermos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Deus nosso Pai, em vosso nome, com as bênçãos dos guias espirituais, vossos diretos servidores. Trazemos nossos corações em prece, buscando a compreensão dos vossos ensinamentos. Dá-nos assim
o entendimento desses ensinamentos, nos fortalecendo para que tenhamos fé e perseverança a cada dia na busca pela superação das nossas más inclinações, para que os vossos ensinamentos venham a ser vivenciados por todos nós. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós vamos dar início ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. O texto nos diz o seguinte: o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. E prossegue dizendo: Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Também em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus apresenta como maior mandamento o amor a Deus e o amor ao próximo. Então ele diz que esse mandamento, com essas duas orientações, contém todos os ensinamentos trazidos pela lei e trazidos pelos profetas. Esse mandamento está expresso no dever que todos nós, que somos filhos de Deus, temos de amá-lo. E esse amor a Deus, ele passa necessariamente pelo amor ao nosso próximo. Para que a lei divina se cumpra e para que esse mandamento, esse amor seja completo, é necessário amar o próximo como amamos a nós mesmos. O amor ao próximo está contido na lei de Deus. Está inserido como sendo o foco principal. Se a lei de Deus é de amor e de justiça, e ele ama igualmente a todos nós, ele não iria permitir que chegássemos até ele sem passarmos pelo nosso próximo. Então, para chegar até Deus, para amá-lo, para dizermos que amamos ao Pai, é necessário também amar o nosso semelhante. Jesus diz que esse amor, ele coloca esse amor de forma incondicional, porque ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ele coloca o próximo de forma assim indistinta. O próximo são os afetos, os desafetos, os adversários, os inimigos, se por acaso tivermos, enfim, todas as criaturas devem ser amadas, porque o amor de Deus só se concretiza de uma forma efetiva quando nós demonstramos nos nossos relacionamentos com as outras pessoas esse amor ao próximo. Mas como amar ao próximo? Como seria isso? É possível amar ao próximo? Muitos dizem que não. Muitos dizem que é muito difícil amar certas pessoas. Mas Jesus coloca
uma orientação que eu diria que seja um critério. Quando ele diz amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que desejamos que nos seja feito. Ora, todos nós desejamos o bem, o bom, o melhor. Desejamos amor, perdão, tolerância, paciência, que as pessoas nos deem outra oportunidade para nos reabilitarmos pelos erros que cometemos. Então, amar o próximo é fazer exatamente tudo o que queremos para nós. Jesus poderia ter dito: não faça ao outro aquilo que não quereis para vós. Ou seja, não faça aquilo que você não quer receber. Mas Jesus vai um pouco mais além, manda fazer. Fazer ao semelhante e ao próximo o que queremos que nos seja feito. É aí o grande desafio. Porque normalmente, nas rotinas cotidianas, nós não conseguimos ainda fazer ao outro o que desejamos que nos seja feito, muito menos fazer todo o bem que desejamos a nós mesmos. Então Kardec, ele insere nesse capítulo, que é o capítulo 11, a partir do item 3, uma parábola que vai exatamente elucidar essa questão. É a parábola do credor incompassivo, que é tão conhecida de nós todos, né? Que Jesus inicia dizendo: o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta dos seus servidores, e tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles, que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que ele tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-se aos pés, suplicou ao Senhor: Senhor, tende um pouco mais de paciência, e eu restituirei o total. Então, o Senhor se compadeceu tanto dele, daquela cena, daquele choro, daquele clamor, que perdoou a dívida. Ele perdoou a dívida, mas perdoou a sua dívida, teve compaixão. No entanto, aquele servidor, quando mal chegou na via pública, encontrou um companheiro seu, outro servidor, que lhe devia um valor muitíssimo menor. E vendo o companheiro, agarrou o companheiro pela garganta e cobrou a sua dívida. Mas o companheiro disse: naquele momento ainda não posso, dá-me um pouco mais de tempo, tenho um pouco mais de paciência. Mas ele não compreendeu. Ele não quis saber. E o que é que ele fez? Ele mandou que ele fosse executado, fosse para a prisão, para nela ficar até que ele restituísse o que lhe devia. E os outros companheiros ficaram indignados e foram contar para o seu senhor. E o senhor ficou realmente mais chocado ainda, porque ele havia acabado de ser perdoado por uma quantia muito maior e não agiu dessa forma. Aí o que é que acontece? Ele manda que o servidor volte até ele e diz: mal seu servidor, eu vos isentei de tudo que me deveis, porque me pediste isto. Não seria preciso, pois, que tivesse piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos até que pagasse tudo que lhe devia. Aí Jesus conclui essa narrativa dizendo: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. Mais uma vez, o registro de Mateus, o capítulo 18, versículo 23 a 35. Ora, meus irmãos,
essa narrativa, essa parábola em que Jesus utiliza o contexto, a realidade local da época, é muito atual. Porque nós repetimos essa atitude. Nós somos devedores perante as leis divinas, uma quantidade de débitos significativa. E sempre estamos pedindo para que Deus nos perdoe, nos dê uma outra oportunidade para nos reabilitarmos perante as leis divinas. Quer dizer, os nossos débitos são muito grandes para com Deus. E Deus está sempre assim a nos dar oportunidades renovadas. No entanto, no nosso dia a dia, quando temos a oportunidade de agir da mesma forma com o nosso próximo, muitas vezes próximos que têm compromissos para conosco, não tão grandes quanto os compromissos que nós temos perante Deus, nós agimos de uma forma muito intolerante, com incompreensão, com rigidez, e não sabemos perdoar, não sabemos compreender, não sabemos dar uma outra chance, uma outra oportunidade para o nosso irmão, que está se explicando, que está pedindo compaixão e piedade. Não fazemos a nossa parte. Somos exigentes e impiedosos. Os nossos atos repercutem na vida universal e repercutem diretamente nas leis divinas. Então, quando nós desrespeitamos a lei que nos manda compreender, amar, servir e perdoar, essa nossa ação tem uma repercussão, ou seja, e tem um retorno, tem uma consequência para nós. Quando Jesus diz que o Senhor ficou sabendo, ele está se referindo a essa repercussão dos nossos atos perante as leis divinas. E quando ele diz que o Senhor, ele vai enviar aquele seu servo para a prisão, ele está querendo exemplificar exatamente isso. Perante as leis divinas, quando nós não agimos da mesma forma para com o nosso semelhante, porque nós queremos perdão, compreensão, paciência, nós queremos tudo do melhor para nós mesmos. Quando não agimos assim, agimos de forma rigorosa, perdemos a oportunidade de exercitar os valores da vida, os valores morais e espirituais. Isso tem uma repercussão e isso retorna, o efeito retorna para nós mesmos, que seria a prisão. A prisão, não a prisão da parábola, né, que é uma prisão física, mas a prisão, nós ficamos aprisionados nas rodas das reencarnações difíceis, dolorosas, de onde iremos sair quando tivermos aprendido a amar o nosso próximo e fazer a ele o que gostaríamos que nos seja feito. Os nossos atos, eles não são atos simplesmente que nós praticamos. Tudo tem um efeito, tudo tem uma consequência. E a consequência, nesse caso, é a consequência danosa. Ninguém desrespeita as leis da vida, as leis divinas, sem ter um efeito danoso. As nossas ações de esforço, o esforço para fazer o bem, para fazer a caridade, para exercitar o amor, também tem os seus efeitos, nos dando exatamente o fortalecimento espiritual, renovando forças e energias para a luta do dia a dia, para enfrentarmos os desafios, as situações provacionais pelas quais todos nós passamos. Então, nesse capítulo, onde Kardec começa com esse ensinamento do Cristo, e ele coloca o maior mandamento, como Jesus mesmo respondeu, o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo ao semelhante o que desejamos que nos seja feito. Kardec está iniciando uma reflexão em torno do amor,
o que seria o amor divino, porque existe uma lei maior que resume todas as outras leis, que é exatamente a lei do amor. Então, meus amigos, meus irmãos, são reflexões que devemos fazer, aproveitar a semana para fazermos essas reflexões, porque a reforma íntima passa exatamente por essa tomada de consciência perante a nossa vida, perante os nossos atos, perante exatamente a definição de um propósito para buscarmos a vivência dos ensinamentos do Cristo, que veio exatamente para nos conduzir à libertação das nossas imperfeições. Então fica a reflexão e vamos agora nos preparar para as nossas vibrações, elevar a mente, nossas mentes, nossos corações ao alto, emitindo uma energia de amor para pedirmos, rogarmos ao Altíssimo pela paz e fraternidade entre as nações, principalmente nesse momento que os nossos irmãos afegãos estão a passar por situações provacionais e expiatórias tão difíceis. Pedir para que os nossos dirigentes tenham consciência para agirem de forma a buscar justiça social, pelo movimento espírita, para que esteja cada vez mais coeso, conforme o Evangelho do Cristo e a codificação. Pedir por cada um de nós, por nossas famílias, por nossos familiares, para que o Evangelho de Jesus chegue a todos os lares, levando luz, levando fortalecimento, renovação espiritual, nos concedendo bênçãos de paz, de saúde, de proteção, iluminando nossos passos, nossos destinos, nossos caminhos. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, que a vossa vontade, Senhor, se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso, do corpo e do Espírito, dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, pois só assim reinará a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, agradecidos ao alto por esses momentos de reflexões, encerramos o Evangelho no Lar desta noite, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve, se Deus quiser.